Bom dia a todas aquelas pessoas que nos estão vendo. Deus abençoe a todos quantos. E hoje, na festa de São do Beato Scalabrini, nós vamos refletir um pouquinho sobre a figura dele e o que ele fez pelo bem da Igreja e da comunidade humana. Então, saudando a todos, vamos pedir a Deus que nos ajude a perceber o valor dos seus santos. Então, começamos rezando: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Nós falamos hoje de Scalabrini porque é o aniversário da morte dele. O bem-aventurado João Batista Scalabrini nasceu no dia 8 de julho de 1839, numa cidadezinha chamada Fino Monasco, na província de Como, no norte da Itália. E faleceu na cidade onde ele era bispo, Piacenza, no dia 1º de junho de 1905. Scalabrini foi ordenado sacerdote em 1863. Depois foi professor e reitor do seminário. E mais tarde, na mesma cidade de Como, ele foi pároco na paróquia de São Bartolomeu. E quando ainda era pároco, depois de ter feito um trabalho ministerial memorável, ele foi escolhido para ser bispo. Isto foi no dia 30 de janeiro de 1876. Então, ele estava com 36 anos, jovem, já bispo. E foi consagrado na diocese a que foi destinado como em Piacenza, um pouco mais no centro da Itália. Sua atividade pastoral e social foi extremamente vasta. Realizou pessoalmente 5 visitas pastorais às 365 paróquias da diocese. Pensemos o trabalho e o sacrifício de fazer. Não era o tempo que se andava de automóvel e com facilidade, portanto, de viajar. Era tudo a lombo de cavalo, burros e, quando era confortável, uma charrete. Fez atividade na diocese, também em âmbito geral, celebrou 3 sínodos para organizar a vida pastoral. Reorganizou também a formação dos sacerdotes no seminário, imitando
um santo que tinha sido, lá pelo 1500, bispo santo de Milão, São Carlos Borromeu. E também imitando um outro santo que cuidou muito da formação da juventude, São Francisco de Sales. Em todo esse trabalho de ministério, ele consagrou 200 igrejas. Podemos pensar o trabalho que isto dava em organizar e fazer novas comunidades. Foi, então, um pastor incansável na administração dos sacramentos, na pregação, na educação do povo, para que tivesse maior amor à Igreja e ao Papa. Na assistência aos doentes, naquela cólera, também teve a situação de doença, pandemia, como nós tivemos. Ele visitava os doentes e os enfermos e também os encarcerados. E se preocupou muito com a consequência da doença no socorro aos pobres. Foi precursor também, na sua atividade, dos tempos e novos métodos de pastoral. Enfrentou com coragem e com visão as grandes questões que apareciam para o futuro. No seu tempo também havia mudanças de comportamentos, de atitudes e de organizações. E ele previu, ou prever com a legítima liberdade, tratou sempre respeitando a liberdade e a opinião em questões humanas, de ideologias, filosofia, políticas. Ele participou com os católicos, que naquele tempo estavam relegados de não poder participar da vida pública. Era o tempo da reunificação, consequência da reunificação da Itália. E o governo, com fundamento maçônico, impedia aos católicos, ou aqueles que se declaravam católicos, a participação nos cargos públicos. E Scalabrini, com uma mente aberta, respeitou as leis políticas, mas lutou para que também os católicos pudessem participar da vida política e social. Então, fez com que a Igreja emergisse também no cuidado dos problemas sociais, principalmente a classe operária, que não podia ser absorvida pela industrialização recente. Então, ele se procurou muito com a questão social, porque amava os seus súditos, os seus protegidos e orientados.
e teve, de modo especial, uma sensibilidade por aquelas pessoas que, não podendo mais trabalhar com artesanato e não podendo entrar nas fábricas, morriam e viviam na fome. E se obrigavam, então, a deixar a pátria para ir em outras nações a fim de encontrar uma sobrevivência e o trabalho. Então, a grande quantidade de migrantes que saíam da Itália para outras regiões. E Scalabrini recomendava que não deixassem a pátria. Mas, quando ele falava que deixassem, que permanecessem, as pessoas diziam, mas, Excelência, como nós vamos viver e como é que nós vamos ter a possibilidade de sobreviver, de manter a família? Por quê? As opções que nos ficam era ou morrer, ou para sobreviver, furtar. E Scalabrini entrou sentiu profundamente e participou profundamente da angústia desta questão social. E também o seu nome, então, se ligou à imigração de um modo especial, porque foi fazendo palestras pelas cidades do centro da Itália, a fim de conscientizar também as autoridades que deveriam cuidar do problema social, já que haviam implantado um novo regime de governo, deveriam cuidar dos problemas sociais. E ele, então, com muitas conferências, foi fazendo dentro da sua pátria, com o respeito pelas autoridades, mas com amor pelos necessitados, fez muitas palestras, impressionado pelo desenrolar dramático da migração italiana, que era o fenômeno de massa. Ele fez apóstolos de milhões, se fez apóstolo de milhões de italianos constrangidos a abandonar a pátria. Com a aprovação do Papa Leão XIII, então ele se preocupou também com a vida, não apenas a vida social, mas também a vida espiritual destes migrantes. Como Scalabrini era devoto e tinha uma vida espiritual baseada na Eucaristia e na devoção a Nossa Senhora e fidelidade à Igreja, ele se preocupava de ver as multidões de migrantes que iam para países diversos, com língua, dificuldade também de se entender, então a dificuldade também de ter assistência religiosa. Então, ele, com a permissão e a aprovação do Papa, que então era Leão XIII, ele fundou uma congregação de missionários, padres, que tivessem a disposição de se tornarem eles mesmos migrantes para acompanhar aquelas
colônias, ou aquela quantidade de pessoas migrantes, para que pudessem, na sua língua e nos seus hábitos de vida religiosa, manter a fidelidade na vida cristã. Então, ele fundou, no dia 28 de novembro de 1887, fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos, que deveriam acompanhar por um tempo determinado para cada padre que estivesse disposto, 5 anos, 10 anos, e que depois para alguns se estenderam a vida inteira desses missionários, acompanhar os migrantes para dar-lhe o conforto da fé e a educação cristã. Não tinham onde ir à missa, não tinham como receber os sacramentos. Então, Scalabrini, profundamente religioso e amante dos seus compatriotas, se compadeceu e fundou esta congregação. Esta congregação que está viva hoje, e missionários que Scalabrini enviou vieram até aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, quando aqui havia uma quantidade grande de migrantes de origem italiana que se haviam estabelecido por aqui. E aqui, em 1904, naquela viagem memorável que ele fez para visitar os seus missionários, esteve também aqui em São Paulo e pediu para o bispo de São Paulo que entregasse para cuidado ministerial também aquelas colônias de italianos que estavam aqui na cidade de São Bernardo, aí nos bairros Battistini, De Marchi, etc. Então, estes missionários vieram e deixaram também para as nossas comunidades daqui a manutenção da fé, da vida religiosa. Além disso, Scalabrini também, que tinha ido para os Estados Unidos, ele convenceu também uma freira irmã, hoje Santa Francisca Cabrini, para que também ela se dedicasse para cuidar das crianças, os filhos dos migrantes, e ela foi para os Estados Unidos. Hoje é santa, mas sempre foi incentivada por Scalabrini. E o mesmo Scalabrini, então, como já acenei, ele, em 1904, abriu a campo de ele mesmo visitar, primeiro nos Estados Unidos, em 1903, ele esteve fazendo diversas conferências, ajudando, convencendo, apoiando, encorajando os seus missionários e aquelas populações de origem italiana para manterem a fé. E teve também aquela irmã Santa Francisca Cabrini, que ele mandou para os Estados Unidos. Ela fundou lá colégios
E um dos missionários que ele enviou aqui para São Paulo, o padre Marchetti, padre José Marchetti, e chamou junto também uma irmã dele, que depois acabou fundando a Congregação dos Missionários de São Carlos, que ainda trabalham aqui no ABC. E o padre Marchetti também, levado por aquela preocupação pelas crianças descendentes, principalmente aquelas que perdiam os pais nos trabalhos, os órfãos. Então, também Marchetti fundou depois aqui em São Paulo, em 1895, o Orfanato Cristóvão Colombo, que hoje ainda está assistindo aí no Ipiranga. E chegou a um tempo em que, recolhendo os órfãos de italianos que estavam nas fazendas, e alguns na cidade, chegou o Orfanato Cristóvão Colombo, chegou a ter 450 órfãos internos. E os missionários, dirigidos por São Carlos, por Scalabrini, fizeram este trabalho social. E, então, dos missionários scalabrinianos que Scalabrini fundou, se difundiram para os Estados Unidos e para o Brasil, porque eram as correntes de migração maiores e mais abandonadas. Por isso, Scalabrini foi reconhecido como apóstolo dos migrantes. E Pio IX, o Papa, definiu Scalabrini também como apóstolo do catecismo. Ele havia feito um congresso na sua diocese de catequese. É por isso que também que pediu a Santa Cabrini para que acompanhasse nos Estados Unidos os filhos, as crianças, para que fossem catequizadas. E aqui os órfãos recolhidos. Então, o Papa Pio IX o chamou de apóstolo do catecismo, e Pio XII o definiu como homem apostólico muito benemérito da Igreja e da pátria. Scalabrini não era só bispo para a religião, ele também era um cidadão, exatamente porque cristão católico que valoriza as pessoas e não o ganho e o dinheiro. Ele também se preocupava pelas necessidades da população civil, também no campo civil. Então, Pio X, São Pio X hoje, o declarou um bispo sábio, humilde e forte. Ele tinha um amigo, Beato Guanella, que também foi depois, Guanella também fez um seu instituto para a formação dos jovens. Ele dizia que pertencia à vanguarda sem que o Papa o tivesse que empurrar. E Paulo VI, hoje São Paulo VI, nós fizemos a festa
4 dias atrás, o define célebre por algumas suas posições que anteciparam os acontecimentos dos católicos na Itália. Os católicos depois puderam fazer parte também da vida pública, que a maçonaria excluía, puderam também fazer os cargos públicos. Então, Scalabrini não só cuidou da vida religiosa, mas foi também porque apóstolo, porque sensível, ele foi também um benemérito cidadão e que ajudou a restabelecer a unidade e a tranquilidade dentro das facções que havia na Itália. E o Papa João Paulo II promulgou o decreto reconhecendo que João Batista Scalabrini exerceu as virtudes cristãs e as virtudes anexas no seu grado heróico. Então, o mesmo Papa João Paulo II, no dia 9 de novembro de 1997, o proclamou bem-aventurado. É o primeiro grau para depois declará-lo beatificado santo. Então, é possível fazer como bem-aventurado, pode ser por algumas comunidades livremente fazer um culto de veneração. Aos santos nós não adoramos, nós veneramos para imitar as virtudes deles. E também Scalabrini foi colocado então por Paulo VI como bem-aventurado para João Paulo II, como bem-aventurado para que anime as pessoas a cuidar também daquelas populações onde não tem assistência religiosa e social. Então, foi declarado fazer-se tudo a todos, a fim de ganhar todos para Cristo. Era o lema que Scalabrini fazia, ganhar almas para Cristo e cuidar dos corpos que sofriam com essas almas. Muito devoto, profundamente enamorado da Eucaristia, ele passava muitas horas diante do sacrário, fazendo adoração, e tinha uma grande paixão pela cruz. A cruz é doação de si, é sacrifício de si. E ele dizia, na oração dele, fazei-me inebriar de tua cruz, ó Jesus. E repetia isto frequentemente, junto com a grande devoção a Nossa Senhora. Então, manifestava o seu amor a Maria nas suas pregações e vivia no amor à cruz nos seus comportamentos. E faleceu no dia 1º de junho de 1905, que era a festa da Ascensão de Nossa Senhora. E quando estava para expirar no leito de morte, lembrando a festa de Nossa Senhora, ele disse como quase últimas palavras, Senhor,
Estou pronto. Vamos. E as últimas palavras que ele pronunciou foi uma preocupação pela sua congregação. Pediu: onde estão os meus padres? Onde estão os meus padres? Deixai que eles entrem para visitá-lo na cama, morrendo. A preocupação que, mesmo morrendo, tinha pela sua congregação. Mas Scalabrini levava, então, nos deixa estes exemplos de uma sólida vida espiritual, baseada na Eucaristia e na devoção a Nossa Senhora. Valores do Espírito. Ele conseguiu fundar a congregação dos missionários de São Carlos para assistência aos migrantes, porque valorizava o Espírito. Os migrantes tinham recorrido a ele. Diz: Excelência, mandavam aquelas cartinhas que demoravam meses para chegar, mas o apelo que os migrantes faziam: Excelência, nós estamos aqui abandonados, nascemos e morremos como animais, sem batismo, sem sacramentos. E esta preocupação pela vida espiritual dos migrantes foi aquilo que moveu Scalabrini. Se preocupava do espírito e daquilo que carregava o espírito, o corpo. Então, ele cuida dos migrantes porque os vê como irmãos. De fato, Scalabrini dizia: choro a desventura dos migrantes. Lhes falta o pão espiritual, que é a palavra de Deus, e a impossibilidade de reconciliar-se com Ele no sacramento da confissão. E este é o aspecto espiritual que tanto preocupava o bispo e o zelo de Scalabrini. E, ao mesmo tempo, então, não deixa de cuidar das angústias sociais, porque ele dizia: saber descobrir nos rostos sofredores dos pobres o rosto de Jesus é algo que desafia todos os cristãos. Saber descobrir nos rostos sofredores dos pobres, descobrir o rosto de Jesus, é algo que desafia todos os cristãos, a nós também hoje. De fato, quantas pessoas na nossa comunidade aqui estão, diante do sofrimento de hoje, estão sendo sensíveis, generosos, se preocupam. E quantos se preocupam pelas consequências da pandemia que sofremos, não só pela vida espiritual, mas também depois pela vida social que virá. Então continuava: na fé, dizia Scalabrini, na fé encontramos o rosto desfigurado pela fome, consequência da inflação e, naquele tempo, da dívida externa e das injustiças sociais, que também havia muitas naquele tempo. Então, Scalabrini nos deixa esta reflexão. Nós, por que
somos cristãos, e Scalabrini cuidava do próximo porque cristão, é por isso que tanto deu, queria ajudar quando as classes mais pobres não tinham recursos, procurou até de fundar uma espécie de banco para que ele chamou de mútuo socorro. Quem podia, depositava para que os que necessitavam pudessem usufruir e se redimir. Ele, porque ama a Deus, ama também o próximo. E ele deixa bem claro, ele dizia que o dever do cristão é de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E, de fato, no Evangelho nós encontramos as palavras de Jesus: tudo o que fizerdes a estes pequeninos, é a mim que fizestes. E Scalabrini uniu muito bem este ensinamento de Jesus. Se preocupava da alma e também do corpo. Se preocupava pela salvação e pelo bem-estar. De fato, tudo o que fizerdes a estes pequeninos é a mim que fizestes. Nós lemos no Evangelho que o nosso julgamento será, diz, quando no fim o rei vai reunir todos e vai dizer: vinde benditos, eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, etc. Era estrangeiro e me recolhestes. Scalabrini nada mais fazia do que pôr em prática a palavra de Jesus. E Scalabrini sofria profundamente a desocupação, o desemprego. No tempo dele, era o tempo de que a indústria, pela descoberta da máquina a vapor, a indústria podia produzir os artigos que o artesanato fazia para o conforto da sociedade, das pessoas, mas acontece que a força da energia mecânica, da máquina a vapor, podia suprir muito a força dos braçal dos empregados. Então, podiam produzir muito. E Scalabrini, quando era ainda sacerdote em Como, ele ia visitar as famílias e quando ele batia a porta e não ouvia as batidas do tear daqueles que eram os artesanais, não ouvia o bater dos teares, ele já sentia aperto no coração, porque ele já adivinhava: nesta família há fome. Por quê? O artesanato não podia mais fazer concorrência com a indústria. Uma máquina podia tocar 20, 30 teares ao mesmo tempo, e dia e noite, enquanto que, quando era braçal, artesanal, precisava uma pessoa para tocar um tear. Aliás, situações assim
vamos ter nós também. Hoje também se está sentindo. Hoje, a técnica, o computador, está também suprindo muitas vagas de serviço. Hoje, muitos trabalhos não precisam mais haver o emprego, correr no escritório para fazer trabalhos. Trabalha-se em casa com o computador. Então, como a máquina a vapor eliminava o artesanato, hoje talvez nós vamos passar, porque a técnica da computação vai eliminar empregos. Quantas coisas os computadores fazem, o automático faz, e que então elimina empregos. Nós também estamos nessa situação. Mas nós também, então, somos levados, como fazia Scalabrini, e como é a vontade de Jesus, que se deve levar em conta a vida da pessoa, muito mais do que o materialismo do capital. Nós não somos só corpo. Além de não precisar só do capital que leva depois ao materialismo e talvez a consumos imorais. Temos que pensar também nas mudanças do nosso tempo. A tecnologia de hoje também leva, como era no tempo de Scalabrini, as famílias se separavam porque o pai tinha que ir e migrar para ganhar o sustento. Também hoje a tecnologia, que leva muitas vezes ao materialismo e ao hedonismo, criou mudanças tais que destrói a família. As separações familiares e cria mudanças. Então, também no nosso tempo, a tecnologia nos faz pensar nas mudanças de comportamento que temos e que temos a enfrentar. Então, lembremos no exemplo de Scalabrini, o amor a Deus e o amor ao próximo vão juntos. Ama-se a Deus quando se ama ao próximo. E amando ao próximo, ama-se a Deus. Não há amor ao próximo sem Deus. Nós enfrentamos, vimos e vivemos também. Por exemplo, o comunismo se diz muito que cuida do empregado, do operário. Mas o que o comunismo quer é muito mais o egoísmo dos dirigentes do que o cuidado pelos empregados. E, de fato, na Rússia, quantos operários foram sacrificados para que os governantes tivessem o poder? E esta ganância pelo poder, que é egoísmo, é um vírus que está também nos nossos tempos, nas nossas mentalidades. Então devemos procurar refletir. Não há amor ao próximo sem Deus.
a organização para explorar o operário, para manobrá-lo, é para que depois o dirigente tenha o conforto e o mando. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo são íntimo efeito da fé e do amor a Deus. Scalabrini se preocupou pelos migrantes porque amava a Deus e se preocupava pela vida espiritual deles. Não dá para fazer também programas sociais, também dentro da nossa organização nacional, se não valorizamos o espírito, a alma espiritual das pessoas. Refletindo na figura de Scalabrini, no exemplo que ele deu, eu convido que nós pensemos nisto. Os grandes problemas sociais, desenvolvimentos, organizações, se não há a obediência aos ensinamentos de Deus que diz: tudo que fizerdes a um destes pequeninos é a mim que fizestes, se não há esta preocupação espiritual, não adianta fazer organizações sociais, porque acabam favorecendo só os promotores, e muitas vezes os membros são explorados. É uma angústia que, nos nossos tempos também, devemos recolher. Celebrando a festa, então, de Scalabrini, pensemos também nos nossos problemas de hoje. Passaremos por dificuldades e situações penosas. Porém, lembremos de manter o nosso espírito, a nossa vida espiritual, o nosso amor a Deus. Amor é querer o bem de quem se ama. Amor é sacrificar-se por quem se ama. Aquilo que Jesus fez na cruz. Porque amou a humanidade, sacrificou a sua vida. E o seguidor de Jesus, por amor ao próximo, a quem Jesus deixa como objeto de amor, de amar, também pode sofrer, se privar, para ajudar o próximo. Scalabrini fez isto. É o fundador da congregação a que eu pertenço e procuramos de imitar a virtude dele. E, portanto, eu convido que encerremos estas nossas charlas, ou conversas, ou proposições, com uma oração que nós dirigimos ao Beato Scalabrini, para que nós também tenhamos aquela sensibilidade de cuidar do necessitado de hoje, dando a ele o apoio espiritual e também, se pudermos em necessidade, também o apoio social, econômico. Então rezamos. Ó bem-aventurado João Batista Scalabrini, a vós dirigimos nossa oração de peregrinos a caminho da pátria definitiva. Por vossa intercessão imploramos à Santíssima Trindade que abençoe e guie os missionários, sacerdotes, religiosos e leigos que quisestes companheiros dos migrantes, a fim de que vivam no amor e na fraternidade.
e também aqueles que não são migrantes, mas que hoje têm a mesma situação de dificuldade também. Entrosamos com eles. Vós que fostes missionário da palavra, homem da Eucaristia e da Igreja, ministro da caridade e da comunhão, filho devotíssimo de Maria, inspirai a eles e a nós todos, para que imitemos o vosso exemplo de santidade e realizemos fielmente os desígnios de Deus, que Deus tem sobre cada um de nós. Amparai-nos em nosso caminho, socorrei-nos na doença e na adversidade, e fazei que nunca falte o necessário para podermos levar uma vida digna e serena. Alcancemos de um modo particular a graça de manter a amizade da nossa alma sempre na companhia e na vida espiritual de Jesus. E que confiemos no coração de Deus, de Jesus, Pai. Também convido que rezemos a Nossa Senhora, que é mãe dos migrantes e hoje mãe daqueles que estão aflitos, que também poderão perder o emprego. Os migrantes tinham que mudar de casa porque por casa não tinham como trabalhar. E hoje quantos vão ficar desempregados? Então rezamos a Maria. Maria, aceitando ser mãe do Salvador, vos tornastes mãe da família migrante. Visitastes Isabel para servi-la. Fostes a Belém para Jesus nascer. Fugistes do Egito para Jesus salvar. Voltastes a Nazaré para Jesus crescer. Maria, mãe dos migrantes, abençoai os vossos filhos e filhas que andam à procura de uma pátria ou lugar que lhe dê a casa para viver e um trabalho para sustentar a família. Maria, mãe dos migrantes, iluminai a todos nós neste andar à procura dos bens materiais para que, a exemplo da família de Nazaré, encontremos o caminho que nos conduz à verdadeira pátria, a casa de Deus Pai. Amém. Mãe dos migrantes, rogai por nós. Bem-aventurado Batista Scalabrini, rogai por nós. E que o bem-aventurado Scalabrini vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. $55. Você disse que era 1 hora, né? Por isso eu não me preocupei muito. Ah, peraí, acho que ainda continua. Hein? Não sei se houve alguém que assistiu. Ainda estão no ao vivo. Bom, eu vou lá embaixo porque tem a missa, João.